E aí, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com o PET, né, os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais. Agora já estamos no PET volume 3, essa a semana 1, ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Se precisar falar comigo, pode me procurar no Instagram. Pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana, beleza? Então vamos lá! Essa semana, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o Marquês de Pombal, o Sebastião José de Carvalho e Melo, ou conhecido também como Marquês de Pombal, ou Conde de Oeiras, né? Os títulos aí que ele recebeu. Bom, Marquês de Pombal, ele vai ser um político muito importante, né, em Portugal. Ele vai ser um dos responsáveis pela reconstrução de Lisboa depois do terremoto que assolou a cidade lá em 1755. Ele vai fazer importantes reformas. Essas reformas vão fazer com que ele acabe fazendo, né, tendo vários adversários políticos, entre a nobreza, o clero e oficiais do exército, e ele vai ser o grande responsável pela expulsão dos jesuítas de Portugal, de suas colônias, né? Consequentemente, né, do Brasil, que é os jesuítas, aí, os padres jesuítas. A gente vai ter o que a gente chama de período pombalino, que vai ser o período de 1750 a 1777, que vai ser quando o ministro de Estado português, né, o Marquês de Pombal, vai implementar inúmeras melhorias, né, inúmeras coisas que ele vai colocar em prática aí do Império Português. Ele, pessoal, é considerado um representante do que a gente chama de despotismo esclarecido. O que vai ser o despotismo esclarecido? Vão ser aqueles governantes que vão ter uma consciência, né, das ideias do iluminismo, e vão colocar em prática algumas dessas ideias, né? Lembrando aí que são só algumas, que não são todas, porque eles colocavam em prática somente aquelas que lhes interessavam, beleza? Bom, vamos então às atividades. Na atividade tem uma série de textos e eu vou marcar algumas coisas para vocês e ir comentando aí junto. Vamos lá, na número 1. Como Pombal se torna um importante administrador em Portugal? Então, olha só. Aí eu marquei alguns trechos, olha só. Pombal foi nomeado para seu primeiro cargo público aos 39 anos. Ele seria, então, embaixador de Portugal lá em Londres. Pouco depois da morte de sua primeira mulher, em 1737, Pombal casou-se novamente, dessa vez com a condessa Maria Leonor Ernestina Dauan, que era filha do marechal austríaco Leopold von Dauhen. O casamento foi arranjado pela rainha de Portugal e também austríaca, Dona Maria Ana Josefa de Áustria, amiga íntima da condessa. Com a morte de Dom João, e a rainha-mãe interveio a seu favor, junto ao seu filho, Dom José I, sucessor do trono. Com a coroação de Dom José em 1750, o Marquês de Pombal foi nomeado secretário de Estado do Reino de Portugal. Então, como que o Pombal vai se tornar um importante administrador em Portugal? Através de um casamento arranjado, ele vai conseguir essa ligação com a monarquia portuguesa, né? E ele vai conseguir assumir um cargo político importante, né, graças a esses seus contatos, ok? Então, graças ao casamento arranjado e também a intervenção aí da rainha, né, ele vai conseguir esse cargo de um importante administrador em Portugal, beleza? Vamos para a próxima aí, ó. Cite as principais medidas de Pombal na administração da colônia. Então, na administração da colônia, quais que foram as decisões aí, as medidas tomadas por Pombal? A primeira aí, ó, Pombal reestruturou a cobrança de impostos sobre a produção aurífera, especialmente o quinto e a derrama. Então, ele vai fazer uma reestruturação dessa cobrança de impostos. Ele vai fixar o quinto, né, em 1.500, né, então era a taxa, né, a quantidade de ouro que a colônia deveria pagar de impostos, e se essa quantidade não fosse alcançada, haveria a cobrança da derrama, né, que é a cobrança forçada de impostos. Né? A coroa portuguesa vai até chegar a confiscar alguns bens aí, dos seus devedores. Então, primeira medida tomada por Pombal, ele vai reestruturar a cobrança do quinto e da derrama. E sua outra grande medida vai ser a expulsão dos jesuítas do Brasil. Então ele vai ser responsável por essa expulsão, tanto de Portugal quanto de suas colônias, ok?
Vamos para a próxima aí. Número 3. Explique os motivos da expulsão dos jesuítas na colônia. Aí eu marquei aí para vocês, olha só. O objetivo não foi apenas confiscar as propriedades da igreja, como também no caso da colônia, aprofundar o controle político e econômico nas regiões administradas pelos jesuítas. A medida tomada por Pombal fundamentou-se na secularização do Estado português, numa clara influência iluminista. Diante dessas reformas, os jesuítas pareciam representar o que havia de mais atrasado, aquilo que precisava ser modernizado, reformado, ainda que de maneira limitada. Então, lembra que eu falei que ele era considerado um déspota esclarecido? Então, ele vai colocar em prática alguma dessas ideias iluministas. E uma dessas ideias iluministas é a ideia de secularização do Estado, ou seja, o Estado tomar para si algumas obrigações que antes estavam com a igreja, como, por exemplo, o registro de pessoas nascidas, a educação das pessoas. Então, o Estado ele tira da igreja isso. Então, esses são os motivos da expulsão dos jesuítas. Então, o Pombal foi influenciado pelas ideias iluministas, ele queria uma secularização do Estado português e ele queria também acabar com a influência dos jesuítas em algumas regiões do Brasil. Ele via lá que os jesuítas tinham muito poder em algumas regiões, principalmente com os indígenas, e ele queria acabar com esse poder. Beleza? Então, inspirado pelo iluminismo, ele queria uma secularização do Estado, uma separação entre o Estado e a Igreja, e queria acabar com o controle dos jesuítas nas regiões do Brasil. Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos. Meus alunos, por favor, me mandem as atividades pelo meu e-mail, pelo WhatsApp. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Se precisar falar comigo, pode me procurar no Instagram. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!